irmãos também. Então, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 25 e 26. 1 Coríntios 15, versículo 25 e 26. E o título da mensagem, ou desse nosso devocional hoje à noite, é Meu Deus Reina. Meu Deus reina. Olha o versículo 25 e 26, diz assim: Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Se alguém lhe perguntasse nesses dias, o que Deus está fazendo agora? O que você responderia? Qual seria a sua resposta? O que Deus está fazendo agora? Embora possa parecer uma pergunta simples, a resposta para essa pergunta, ela nos ajuda a saber se a gente está entendendo bem qual é o significado das bênçãos que nós estamos recebendo. Do que Deus está fazendo agora, qual é o propósito de Deus agir em nossa vida nesse momento, da maneira como Ele age, de acordo com a sua palavra, né? O que nós estamos recebendo do Senhor Jesus. Então, por exemplo, nós podemos saber que nós fomos perdoados na cruz do Calvário, através daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, a sua obra de salvação, e nós sabemos também que nós vamos passar a eternidade com Deus no nosso futuro. Mas o que está no meio disso? O que Deus está fazendo agora? Não só da obra da salvação que Ele fez, mas do futuro que nós vamos ter, do relacionamento com Ele, de acordo com a sua palavra, mas o que Deus está fazendo agora. Então, antes de responder essa pergunta, eu quero só separar um momento para explicar por que essa pergunta é tão importante. A gente não tem dúvida, eu tenho certeza que você não tem dúvida de que Deus está ativo, que Deus está agindo. Também nós sabemos que Deus está presente conosco, porque a sua palavra fala que Ele está conosco. Talvez uma parte da nossa dificuldade é entender em que página da agenda Deus está trabalhando agora, de que maneira Deus está agindo. Então, por esta razão, a gente é tentado para questionar a sabedoria de Deus. Será que Deus está sabendo o que está acontecendo nesse mundo? Nesse contexto de pandemia, nós estamos agora, como eu falei, no nosso último dia de setembro. A minha agenda, eu comecei a elaborar a agenda dessa semana no sábado. Eu já sabia as coisas que eu tinha para fazer no domingo, anotei as coisas na segunda, na terça, hoje. Para amanhã tem as coisas da agenda de amanhã, do dia de amanhã, as anotações de sexta, de sábado e de domingo. Tem as coisas maiores até o final do ano, mas as coisas da semana, as coisas principais que eu preciso fazer. Então, quando eu quero ter certeza ou relembrar alguma coisa, eu vou lá, vou abrir a minha agenda e vou olhar a semana para ver as minhas atividades. Mas e Deus? Como é que Deus faz? Onde é que Deus está marcando? Como Deus está se relacionando? Então, essa falta de talvez entender bem o que é que Deus está fazendo no seu plano, isso acaba causando talvez um pouco de confusão. O resultado é que muitas pessoas, por não entender o que Deus está fazendo, olhando para a história, olhando para as situações da vida, para as dificuldades, para os problemas, acabam agindo de modo ansioso, uma preocupação, uma irritação, uma irritabilidade, também desapontamento. Tem até algumas pessoas que acabam se tornando cínicas. Talvez uma grande parte dos memes, os jovens geralmente estão sempre atentos aí aos memes, que esse ano acabe logo, ou será que 2021 vai chegar logo? Ou chegando o final de 2020, no final do dia 31 de dezembro, quando virar o ano, um dos memes que eu vi virou 2020 de volta. Nós estamos num ciclo que nunca vai acabar esse ano. Mas será que é assim, essa atitude? E sabe o que é pior? Muitos cristãos, por causa de não entender muito bem o que Deus está fazendo, acabam desistindo de correr para Deus e pedir ajuda dele. Acaba deixando de pensar que não, Deus ele se importa muito com essa minha situação, com essa minha dificuldade. E aí nós temos essa confusão espiritual, essa bagunça espiritual. Então, como a resposta a essa pergunta é tão importante? A resposta ela é bem simples, ela é bem clara, ela é direta.
O que Deus está fazendo exatamente agora? Em uma palavra só, redenção. É isso que Deus está fazendo agora. Deus ele está trabalhando ativamente na derrota final do pecado e da nossa completa libertação dele. Deus ele está trabalhando através da vitória que Cristo começou, que Cristo efetuou, que Cristo completou na cruz do Calvário, e ele está agindo em todo o tempo. De novo, olha as palavras do versículo 25 e 26. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Você notou aí essas palavras de encorajamento do apóstolo Paulo? Como ele está tentando mostrar para a gente, nos ajudar a entender. E o contexto aqui, haviam irmãos da igreja em Corinto que estavam falecendo, estavam morrendo. As dificuldades, o dia a dia, os problemas, estavam enfrentando o problema da solidão, né, da separação, da ausência desses irmãos que estavam morrendo. Ele vai explicar depois sobre a ressurreição, mas para poder explicar isso, ele coloca para eles o que Deus está fazendo. Talvez a pergunta que eles estão tendo é: onde é que Deus está agora que está acontecendo essas injustiças, esse sofrimento? Onde é que Deus está? Essas são perguntas que muitas vezes vêm quando a gente está enfrentando dificuldades. Então, o apóstolo Paulo ele responde usando duas palavras para essa pergunta. O que Deus está fazendo agora? A primeira coisa ele diz: Deus está reinando. Ele está reinando. Por isso essa parte. Convém que ele reine. Todo o governo de todas as situações da história do mundo estão debaixo do controle de Deus. Nesse mundo, a palavra-chave é não. Deus não está no controle, Deus não está fora do controle de todas as coisas. Não, os maus eles não vão vencer. Não, a injustiça ela não vai prevalecer. Não, o pecado ele não vai ter a vitória final. O mundo ele não está fora do controle, mas ele está debaixo do completo controle redentor e cuidadoso de Deus. Eu estava vendo alguns vídeos essa semana sobre tratamento de crianças e algumas histórias tão tristes, tão difíceis. Histórias que nos fazem pensar onde é que Deus está nessas situações. Crianças passando por maus tratos, limitação de alimentos, dificuldades de saúde. E você vê aquelas cenas terríveis e tristes da história do nosso mundo. E onde é que Deus está? Você está em silêncio? Onde Ele está na sua agenda? O que Deus está fazendo? Quando nós olhamos para o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmão, irmã, meu amigo, amiga que está participando conosco, Deus está no controle completo de tudo o que acontece. Ele está no seu trono da mesma maneira que ele estava quando o seu filho foi colocado sobre a cruz. Nada acontece em que Deus não esteja no controle. Então, embora as situações possam nos aparentar tão difíceis, problemas, dificuldades na família, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, seja qual for, em qual nível for, Deus ele está no controle. Nada acontece que Deus não está participando das situações. E tudo isso para promover a redenção. Interessante para olhar como Deus fala do seu controle. O apóstolo Paulo está colocando aqui o controle redentor cuidadoso de Deus. Ele está no completo controle. Por isso, como isso reflete para nós? Isso reflete em esperança. Esperança de saber que mesmo aparentemente, durante algumas situações, o mal pode parecer que está prevalecendo, as trevas estão vencendo. Na verdade, é só aparência, porque o Senhor é quem controla todas as coisas. No final, Ele vai vencer. Ele vai retornar para esse mundo com o título de Senhor do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Então, a resposta sobre a redenção nessa primeira pergunta é: Deus ele está reinando. E o apóstolo Paulo põe uma segunda coisa. O que Deus está fazendo agora? Paulo nos dá a segunda resposta. Não somente Deus ele está reinando, mas ele está pondo os inimigos do seu propósito redentor debaixo dos seus pés. Não é interessante isso?
até que haja posto todos os inimigos, nota essa expressão, todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é quem? A morte. Pense qual é a coisa mais difícil para o homem resolver. Tem um ditado popular que diz que as únicas duas coisas que a gente não consegue fugir dessa vida é os impostos e a morte. Mas é tão interessante para ver que não, há escapatória sim. Deus ele está dizendo que há um inimigo que vai ser destruído, completamente derrotado, e é a morte. Ele está pondo os inimigos do seu propósito redentor debaixo dos seus pés. Ele vai esmagar o inimigo após inimigo. A ideia aqui é uma expressão muito forte, uma expressão de batalha, mas a ideia que o apóstolo Paulo está tentando dizer para nós, dizendo para os coríntios, ele está dizendo assim, não fiquem preocupados, não fiquem atemorizados, não fiquem ansiosos. Eu quero que você entenda que talvez você fique cansado, talvez as situações são difíceis, mas Deus ele não se cansa. Deus ele nunca vai sentar e ele vai ficar cansado e colocar a mão no queixo e dizer, me dá um minuto, deixa eu me recuperar. Não, isso nunca vai acontecer. Deus ele nunca vai ceder até que o pecado e a morte sejam completamente derrotados. O pecado é algo difícil para nós porque ele é algo que nos envergonha. O pecado ele nos atinge de uma maneira que às vezes nos humilha. Pelas escolhas das pessoas, pelas situações da vida, pelo próprio sofrimento que nós sentimos. Muitas vezes a consequência do nosso pecado, o nosso envelhecimento, as dores, os sofrimentos. Grande parte dos pedidos que nós temos são pedidos sobre saúde, pedidos sobre a intervenção de Deus e como Deus é tão bom que Ele intervém em nossas vidas. Mas Ele vai lutar para que isso nunca mais aconteça. Pode pensar que coisa maravilhosa, incrível, que o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos, ele está dizendo, Deus não vai parar, Deus ele não vai parar, ele vai continuar, e ele vai fazer isso até a morte seja completamente derrotada, e nós sejamos no final eternamente libertos, nunca mais sofrer por causa do pecado, nunca mais sofrer por causa da morte que nos separa uns dos outros e de Deus. Então qual é a aplicação para nós? Como eu falei, por que entender essa pergunta tão importante? Onde é que Deus está? Quando nós sabemos e entendemos que Deus está agindo para a nossa salvação, Ele está agindo de acordo com a redenção, o plano dEle, dia após dia, até completar o tempo que Deus tem planejado para isso, Jesus ele não vai descansar da sua obra redentora. Ele não vai parar. Ele é aquele que venceu o pecado e a morte. E Ele vai fazer com que eles são instrumentos de Deus para que Ele possa ter vitória completa, e Ele vai fazer isso. Então, como é que isso nos afeta? Como é que isso aplica para nós? Talvez uma grande expressão é, não duvide de Deus. Não duvide da ação do nosso Deus. Deus ele não está esquecido de você. Ele não está esquecido de nós. Então confie no Senhor. Busque sempre ao Senhor. Descanse nele e espere sempre nele. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que luta por nós. Ele luta por mim e Ele luta também por você. Esse é o Deus em que nós podemos confiar sempre. Esse é o Deus que nós podemos buscar sempre. Esse é o Deus que nós podemos descansar sempre. Esse é o Deus que nós podemos esperar sempre e sempre e sempre nele. Você pode dizer um amém por isso? Que bênção! Nós temos 2 versículos que a gente está olhando, mas que grande incentivo, eu tenho certeza, foi para esses irmãos em Corinto. Espero que é um grande incentivo para nós também, nesse tempo que estamos aqui junto, nos pedidos que nós vamos orar. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo seu plano tão perfeito para nossas vidas. Senhor, nós somos gratos, porque às vezes nós nos esquecemos de quem o Senhor é. Nós pensamos que o Senhor age com as situações da vida como às vezes nós agimos. Nós somos falhos, nós nos esquecemos, nós às vezes não nos importamos da maneira como nós deveríamos sobre certas situações, sobre certos contextos. Nós não temos controle sobre situações
pessoas que estão ao nosso redor, que são importantes para nós, e às vezes estão enfrentando dificuldades por falta de sabedoria, falta de entendimento, mas nos ajuda, Deus, a não agir assim. Perdoa a nossa falta de fé, a nossa não confiar plenamente no Senhor, saber que o Senhor está agindo, ainda que às vezes de um modo silencioso, mas o Senhor sempre está trabalhando nos corações, tanto nos nossos quanto de outras pessoas. Nos ajuda para que essa nossa atitude de confiança no Senhor seja um motivo, ó Deus, para fortalecer outros que estão fracos. E nos ajuda, Deus, para andar num caminho que alegra o Senhor e vai ser uma bênção também para aqueles que estão ao nosso redor. E é por isso que nós oramos, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.